Olá, me chamo Luiz Eduardo, sou graduando da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e no vídeo de hoje vamos aprender um pouco sobre antimicrobianos promotores de crescimento na produção animal. Mas você já deve estar se perguntando, o que são promotores de crescimento? Bom, promotores de crescimento, por definição, é qualquer composto químico utilizado com o objetivo de promover o rápido crescimento e engorda de animais produtores de alimento. Existem diversos tipos de promotores de crescimento, como antimicrobianos, que vamos abordar um pouco melhor nesse vídeo, além de fármacos antitiroideanos, hormônios anabolizantes, entre outros. Os antibióticos existem desde 1928, quando o cientista Fleming, por acidente, esqueceu aberto algumas de suas placas que cultivavam bactérias, e elas acabaram criando mofo. Ao reparar melhor, Fleming percebeu que ao redor do mofo continha uma área transparente. Com isso, ele concluiu que aquele fungo causador do mofo estava secretando alguma substância que impedia a proliferação das bactérias. Em 1948, descobriu-se que antibióticos poderiam ser utilizados para melhorar o desempenho dos animais de produção. Porém, somente em 1951, o Food and Drug Administration, o FDA dos Estados Unidos, aprovaram o uso desse medicamento na produção animal sem prescrição veterinária. Mas qual a vantagem de utilizar antibióticos como promotores de crescimento? Bom, no trato digestório, essas substâncias acabam agindo na microbiota intestinal, o que acarreta na diminuição da competição por nutrientes, já que com menos bactérias ali, mais nutrientes o animal irá absorver. Além disso, essas bactérias liberam metabólitos que deprimem o crescimento. Outro fator importante é que as bactérias intestinais, ao fermentarem, produzem ácidos graxos de cadeia curta e poliaminas. Essas substâncias atrapalham na absorção dos nutrientes, pois aumentam o tamanho e o peso do trato digestório, além de deformarem as vilosidades que são cruciais para a absorção. Para um antibiótico promotor de crescimento ser satisfatório, ele deve cumprir 4 objetivos: obter maior produtividade e maior crescimento, aumentar a eficiência de utilização da dieta, melhorar a saúde e a resistência a doenças e diminuir a mortalidade. Mas qual a polêmica de se utilizar antimicrobianos com este fim? Bom, o alvoroço se dá pois esta prática se torna muito perigosa se não for utilizada de maneira responsável. Os antibióticos combatem as bactérias de maneira indiscriminada e, como aprendemos com o cientista Charles Darwin, as mutações ocorrem ao acaso e em todas as populações. Pois bem, bactérias são seres relativamente simples e de gigantescas populações. É relativamente importante a probabilidade do surgimento de bactérias mutantes ao antibiótico empregado como fator de crescimento. E estes, ao combaterem as bactérias não resistentes, estão abrindo espaço para que as mutantes se reproduzam. Com isso, ao passar do tempo, teremos superbactérias resistentes aos antibióticos, o que pode ser um problema muito sério e que pode fugir do controle, já que isso não afeta somente os animais, pois elas também podem contaminar seres humanos e, caso cause alguma patologia, será muito difícil seu combate, já que a principal arma que temos são justamente os antibióticos que elas estão se tornando resistentes. E para piorar a situação, as bactérias resistentes podem ser encontradas ingeridas em carnes mal cozidas, além de fertilizantes e na água que entraram em contato com fezes contaminadas, o que se torna um problema bem sério, pois ambos podem ser utilizados no cultivo agrícola. Para tentar evitar isso ao máximo, um antibiótico utilizado para ser um promotor de crescimento deve ser utilizado em baixas dosagens, não pode ser utilizado de maneira terapêutica e não deve apresentar resistência cruzada com outros antimicrobianos. Mas calma. Os antibióticos ainda são uma importante ferramenta da medicina se utilizado de maneira correta e responsável. Com isso, você já deve imaginar que a tendência mundial é largar essa prática perigosa, né? Pois bem, você está certo. Apesar de baratear o custo dos produtos, esses fármacos estão cada vez menos permitidos em países do primeiro mundo. Na Suécia, por exemplo, desde 1986,
a prática de utilizar antibióticos como promotores de crescimento está proibida. Já na União Europeia, desde o final da década de 90, diversas substâncias utilizadas para este fim foram proibidas. Em 2015, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou o Plano sobre Resistência aos Antimicrobianos. Com isso, os países tinham até 2 anos para bolar estratégias em relação a essa prática. E como o Brasil está no meio disso tudo? O Brasil entrou nessa onda de proibições no ano de 1992, com a normativa 159, que vetava o uso da tetraciclina, penicilinas, clorafenicol e sulfonamidas como promotores de crescimento. A partir daí, surgiram outras instruções normativas e dentre elas podemos destacar as seguintes. Em 24 de novembro de 2004, foi aprovada a Instrução Normativa número 11, que proibia a fabricação, a importação, a comercialização e o uso de olaquindox como aditivo promotor de crescimento em animais produtores de alimento. E o governo deu um prazo de 60 dias para a retirada desses produtos do mercado. Outra instrução normativa muito importante e com esse caráter foi a número 14, do dia 17 de maio de 2012, que proibia o uso da espiramicina e da eritromicina como promotor de crescimento. Em 2018, foi lançada a portaria número 171, de 13 de dezembro de 2018, que proibia a utilização de tilosina, lincomicina, virginiamicina, bacitracina e tiamulina em animais produtores de alimento. Esses antibióticos só poderiam ser ministrados de forma terapêutica e não mais como promotor de crescimento. Existem alternativas ao uso de antimicrobianos como promotores de crescimento? Com certeza! Existem diversos, como por exemplo, óxido de zinco, sulfato de cobre, ácidos orgânicos, enzimas, repartidores de nutrientes, entre outros. Existe um em particular muito interessante que se chama probióticos. Esse tipo nada mais é do que um suplemento alimentar à base de micro-organismos vivos que afetam beneficamente o animal hospedeiro, promovendo o balanço da microbiota intestinal. Sim, é isso mesmo. Você acaba ofertando outros micro-organismos para o animal a fim de prejudicar os não desejados, pois além deles competirem entre si, esses novos micro-organismos alteram o pH intestinal, favorecendo assim o seu hospedeiro. Além desses, também existem os pré-bióticos, que são ingredientes alimentares não digeríveis que beneficiam o animal por estimular seletivamente o crescimento ou a atividade de uma ou poucas espécies de bactérias no intestino, melhorando assim a saúde do animal. Pois bem, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido bem informativo e agregador para o conhecimento de vocês. Muito obrigado pela atenção e se vocês quiserem se informar melhor sobre o assunto, eu recomendo que pesquisem fontes confiáveis, como a Cielo e o Google Acadêmico. Cuidado com as fake news, viu? Um forte abraço e até a próxima!